Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus esteja falando comigo, com você nesse dia de hoje, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Sejam bem-vindos, que o Senhor possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo possa ministrar sobre a sua vida, que o dia de hoje seja um dia abençoado na presença do Senhor. Muito bom estar aqui falando com vocês mais uma vez. Agora nós já estamos no nosso terceiro propósito do Ministério Curadas para Curar Brasil. Começamos com o propósito a respeito espiritual, passamos pelo propósito do corpo e agora estamos no último propósito coletivo, falando sobre a alma. Então, hoje nós temos a programação de falar um pouquinho sobre as armadilhas da alma, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente na minha e na sua vida. Vamos receber o... Falou! Então, vocês continuam ouvindo aí? Pastor Geraldo entrou aqui pelo direct. Eu consegui falar com ele. E ele vai chamar a gente aqui. Muito bom ver Raquel, Inara, Luciana, Márcia, a Ju. Deixa eu ver mais quem que eu tô vendo aqui. Adelaide, Ju, Adenilde, Renata. Sejam bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Pastor Geraldo já está entrando, vai chamar aqui. A gente entra junto com ele. Vou esperar ele, né? Pra gente orar junto. Renata. No domingo, eu vou estar ministrando na Igreja Batista Shalom, do bairro Bom Jardim. Pastor Geraldo. Pronto, já aceitei o convite dele. Isso! Paz do Senhor, Pastor Geraldo. Bom dia, tudo bem com o senhor? Passa. Tô melhor que eu mereço, e vocês? Glória a Deus, eu também. Muito obrigado pela presença do Senhor. Esperei o Senhor entrar para a gente orar, né? Eu quero poder ter a honra de abençoar a vida do Senhor. A honra é minha. E que o Senhor possa falar poderosamente através do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso ministério, seja bem-vindo, muito feliz pelo convite. O Senhor é o primeiro pastor que prega em live conosco, sabia? Ai, que bom, que honra, maravilha. Acho que é um ministério muito abençoado, muito desafiador para esses dias que nós estamos vivendo, né? Uma ferramenta maravilhosa de Deus para virar algumas chaves na vida da igreja. Glória a Deus. Vou orar pelo Senhor, já vou te entregar a palavra, o Senhor pode continuar, tá bom? Amém. Pai, nessa manhã eu te louvo, te exalto, te agradeço. A tua palavra diz que onde nós estamos 2 ou 3 reunidos ali no teu nome, o Senhor se faz presente. E nós estamos reunidos aqui, ó Deus, através de uma conexão online. Mas nós entendemos que antes dessa conexão online, nós temos uma conexão com o céu, Pai. E foi o Senhor que nos conectou aqui nessa manhã. Então, nesse momento, Pai, eu sei que temos mulheres de todos os lugares, temos mulheres do Brasil, temos mulheres de outros estados de Minas, temos mulheres dos Estados Unidos, temos mulheres, ó Pai, de várias partes desse mundo aqui conectadas conosco nessa live, mas nós entendemos, ó Deus, que o Espírito que nós carregamos, o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, é aquele que nos conecta mesmo, Pai.
Em primeiro lugar, nós estamos aqui conectados, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito. E nessa manhã, ó Deus, eu quero abençoar a vida do pastor Geraldo, a vida da Kelly, ó Deus, essa família. Senhor, eu sou grato a Ti, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de ter, ó Deus, um pastor juntamente conosco, que acredita, ó Deus, nessa ferramenta de trabalho como uma ferramenta de cura, ó Deus, para poder completar, ó Deus, o processo daquilo que o Senhor já iniciou nas nossas vidas. A Tua palavra diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então nós estamos aqui nessa manhã, ó Deus, para receber, ó Deus, a palavra direto do trono do Senhor, por aquele que o Senhor chamou, separou, escolheu com um propósito, ó Deus, de ser um ministro da Tua palavra sobre a terra. Então nesse momento, ó Deus, eu quero abençoar o pastor Geraldo em todas as áreas da vida dele, Pai. Nesse momento eu quero te pedir um bálsamo, ó Deus, especial sobre a mente, sobre o coração, sobre o entendimento, ó Deus, sobre tudo aquilo, ó Deus, que ele tem buscado diante do Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que tudo que pedirmos crendo, receberemos. Então, nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que aquilo que esteja, ó Deus, parado, ó Deus, em algum lugar, ó Deus, das regiões espirituais, ó Deus, que o Senhor possa desamarrar, ó Deus, nessa próxima hora, ó Deus, e derramar sobre a vida do pastor Geraldo. Eu sei, ó Deus, que ele é um pastor de ovelhas, e ele tem cuidado do teu rebanho nessa terra. Então, nessa manhã, ó Deus, usa ele para falar conosco e que a nossa alma seja impactada, ó Deus, pelas palavras dele, porque ele é um instrumento do Senhor nessa terra. O Senhor escolheu e separou. E nesse momento, ó Deus, abençoa toda a família dele, ó Deus. Abençoa o casamento, abençoa as finanças, abençoa a área emocional, abençoa, ó Deus, as raízes, ó Deus. E vai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, dando a ele, ó Deus, autoridade, poder e graça em todas as áreas que o Senhor quer usar ele, ó Deus. Inclusive, ó Deus, na imagem, ó Deus. Nesse momento eu quero te pedir, ó Deus, uma cura, ó Deus, sobre a autoimagem, porque ele é o reflexo e a imagem do Senhor nessa terra. Então, que nesse momento aqui de live, enquanto ele ministra sobre nós, o teu Espírito possa estar ministrando sobre ele, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor plantou no coração dele, na essência dele, desde o início da vida dele, ó Deus. Que neste momento, ó Deus, a mente e o coração dele seja conectado ao Senhor. E que ele possa entender que ele reflete a glória do Senhor através do rosto dele. Quando as pessoas olham para ele, elas veem, ó Deus, uma face do Senhor sobre a terra. Porque a tua palavra nos diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor, Pai. E crendo nessa palavra, cada um de nós que estamos aqui, ó Deus, possamos nos olhar como imagem e semelhança do Senhor e sentir essa conexão do teu Espírito em nós, para que possamos transportar, ó Deus, aquilo que é precioso, que é a tua presença sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações e que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, pastor Geraldo. Fique à vontade. Bom dia para todo mundo. Prazer, viu? Estar aqui. É uma alegria poder, né, vamos dizer assim, compartilhar. Como eu gosto de dizer, nos reunimos ao redor do Evangelho. É sempre um grande prazer. O Evangelho é a nossa vida, né? A nossa bússola, o nosso mapa, o nosso GPS. Toda a nossa história tem a ver com os propósitos de Deus para a nossa vida. É muito bom nós podermos compartilhar aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer, né, mais ainda através da nossa vida. Quando nós falamos de cura, eu fico imaginando o grande desafio que tem um ministério como esse, porque nós estamos, sim, vivendo dias muito difíceis, dias desafiadores, as pressões são muitas. Na pandemia, a gente acabou... Nós fizemos um projeto e nós ficamos abertos como igreja. A igreja não fechou, não teve os cultos como deveria, mas não fechou. E a gente começou a ter um contato mais próximo com as pessoas, porque não era aquele culto onde você chega, canta, ministra, vai embora para casa.
era mais um atendimento pessoal, e a gente começava às vezes 8 da manhã, terminava 10 da noite, e a gente vai percebendo hoje, nós estamos vendo os feminicídios, todos os males que a sociedade tem vivido. Eu imagino que tudo isso é resultado de almas, é resultado do que as pessoas carregam, do que elas, das histórias pessoais. A sociologia diz que o homem é produto do meio, né? E esse Sim. homem que é produto do meio, ele está, então, bebendo desse meio, ele está recebendo desse meio essas histórias pessoais, que cada um de nós tem uma história pessoal. Eu, por exemplo, sou um órfão de pai desde os meus 4 anos, tenho uma história pessoal, todos nós temos uma história pessoal. E essa história pessoal, ela influencia, sim, nossas decisões, nossa maneira de ver a vida, nossas relações. Aí nós construímos relações de dependência com pessoas, relações de dependência com coisas. Eu sou pastor em Bocaiúva, né? Nesse momento eu estou no Rio de Janeiro, vim visitar um filho, né? Passar uns dias, ver se consigo trazer o sol. Eu cheguei, a chuva chegou junto. Mas, Senhor, tá vendo, né? Ele precisa do sol, Senhor. Ele precisa do sol. não é só um sol já me ajuda. Mas aí, eu sou pastor em Bocaiúva, norte de Minas, né? Tive o prazer de ser pastor da Iosana, né? Que tá nessa live. E no interior, a gente lida muito mais perto com os dramas pessoais, com as dificuldades pessoais. Eu até falo que um dia eu vou escrever um livro, vou omitir os nomes, mas as histórias são muitas. E diante de quantas delas a gente se sente incapaz, a gente se sente... E a gente se vê às vezes, né? A gente se vê, às vezes senta alguém diante de nós e conta uma dificuldade que é a nossa. E há um personagem bíblico que chama muito a minha atenção, e eu quero fazer traçar um paralelo dessa história conosco, né? Com o que nós nos identificamos, que é a história de Urias. Urias era marido de Batseba. Urias era um soldado. Eu falo que Urias talvez seja, entre os homens, o mais injustiçado do Antigo Testamento, porque não há nada desabonando a conduta. É um homem leal, é um homem íntegro, é um homem que está no campo de batalha, é um homem... Ele não é judeu, ele não é israelita, ele é um hitita, mas ele está lutando pelo povo de Israel. Ele adota Israel como nação, ele adota o Senhor como seu Deus. E aí, o texto base que eu queria compartilhar conosco é no capítulo 11, quando Davi chama Urias para casa. Qual livro, pastor? Salmos? 2 Samuel. Samuel. 2 Samuel, no capítulo 11. O verso é o de número 14. É simples o verso. Ele diz assim: e sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe, e a enviou por mão de Urias. E ele escreveu na carta dizendo: colocai Urias na linha de frente da batalha, mais ardente. Retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. A história é a história de que o exército havia saído para a batalha. Davi ficou em casa, e um dia ele estava no terraço, ele olhou uma mulher. Essa mulher chamou muito a atenção de Davi. Ele perguntou de quem era a esposa, então ele não o fez de maneira inocente. Perguntou de quem era a esposa, disseram que era a esposa de Urias, o Heteu, ou Hitita, depende da tradução. Ele pede que ela é trazida até ele. Ele, de alguma maneira, ele a seduz, ele comete o que nós chamaríamos hoje de assédio moral, né? Ele investe sobre ela com um assédio moral. Ele tem um envolvimento com Batseba, e descobre-se uma gravidez no meio disso, no meio dessa relação que nós não sabemos quanto tempo durou, quantos dias durou, não dá para medir o tempo disso, mas Davi, então agora ele vai criar uma estratégia para esconder, uma estratégia para lidar com esse pecado, uma estratégia para poder encobrir essa situação. E qual foi a estratégia que ele criou? E o problema de nós tentarmos encobrir os nossos pecados é que, eu sempre digo, se você tiver que conservar, manter, alimentar
regar alguma coisa em secreto, que seja seu relacionamento pessoal com Deus. Não conserve nada em secreto, porque pecados, pequenos pecados secretos se tornam grandes árvores, produzem frutos, os frutos são visíveis e vão te expor. Então, se você tiver que cultivar alguma coisa em secreto, entra no teu quarto, fechada a tua porta, clamarás a teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, se você tiver que conservar algo em secreto, que seja seu relacionamento, sua vida pessoal com Deus. Um escritor na Inglaterra fez uma brincadeira. Ele escreveu uma carta para 10 amigos, colocou debaixo da porta deles, e tinha os seguintes dizeres: fujam, tudo foi descoberto. Em 24 horas, todos eles haviam deixado o país. Então, às vezes nós somos como aquele moço de Eliseu. Nós estamos pegando coisas que não eram nossas, estamos colocando no outeiro, juntando essas coisas, né? Toda casa, talvez na casa de vocês não tem, porque vocês são mais organizados que nós, né? Mas toda casa tem um quartinho onde você coloca ferro de passar que estragou, pneu de bicicleta, tudo que você prometeu um dia consertar. Eu sou homem, então homem é que faz isso. Não, meu bem, depois eu conserto, deixa aí, depois eu arrumo, depois eu levo para arrumar, e a gente vai guardando essas coisas. E aí quando você descobre, você é um acumulador. Eu tenho um amigo que é acumulador. Então, ele fez uma mudança e um caminhão só de coisas que né, no nosso olhar não tem nenhuma utilidade. E aí nós vamos acumulando. E aquele moço, ele foi até Naamã, ele pediu coisas, ele mentiu, ele armou uma situação. Por quê? Porque ele tinha um outeiro, e nesse outeiro ele colocou coisas, ele guardou coisas. Né, a palavra de Eliseu, eu sempre digo que Deus era para ser o Deus de Elias, Eliseu e Geazi. E o sacerdócio dele, o chamado dele, a vida ministerial dele, ali foi interrompida uma linhagem profética, vamos dizer assim, que ia alcançar a vida e a história, a descendência daquele moço. Na verdade, a descendência dele foi alcançada por uma lepra, simplesmente pelo fato de que ele decidiu esconder algo no outeiro. O outeiro é como se fosse a nossa alma, né? O lugar onde nós vamos guardando, acumulando, acumulando, acumulando. E a palavra diz para nós confessarmos nossos pecados uns aos outros para sermos curados, porque a vida é muito pesada para se carregar sozinho. Por isso que um ministério como esse é importante, para nós compartilharmos, para nós ouvirmos, para nós nos abrirmos, para nós aprendermos a lidar, para nós caminharmos com quem recebeu de Deus, com quem caminhou um pouco além de nós e que pode nos dar a mão. E quando a palavra diz sobre confessarmos, a ideia é simplesmente de sermos mentoreados por alguém, cuidados por alguém, sermos... quando Deus chega no jardim, ele pergunta para Caim, né? Onde está teu irmão? E ele diz, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Mas eu penso que nós temos que dar uma resposta diferente, esse cuidado, esse amor, né? Então, Davi está armando uma situação para encobrir um pecado, está armando uma situação para fazer de conta que, né, não é com ele, ele manda chamar Urias. Eu fico imaginando todos os soldados no campo de batalha e o sentimento deles quando vê Urias sendo chamado pelo rei. Que honra! Você está saindo do meio do campo de batalha, você vai ter uns dias de descanso. Eu estou tentando tirar férias, né? Aqui, estou de férias. Estou tentando, né? Não vai ser... O que vale é a intenção. Olha aí, Iosana, tá vendo, Iosana? Ele tá de férias, Iosana. Né? Fala para ela que nada que 2 pneus, 195, 15 não pague, viu? É o ramo dela, então vai ficar mais fácil para ela resolver. É o pedágio. E aí, Davi, ele está tentando encobrir isso, e ele está tentando armar uma situação. Quando o Urias está saindo, eu fico imaginando a alegria dele e como os soldados olhavam e pensavam assim, gente, está indo para casa, que privilégio, que honra, entre nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar na batalha, nós vamos ficar no meio da guerra, mas ele está indo para casa, vai descansar. Ele vai para casa, Davi o chama, ele toma café com Davi, ele senta-se à mesa, o rei o embriaga, diz a Escritura. O rei o embriaga.
A ideia de que ele bebeu vinho com o rei, se alegrou, deve ter contado umas boas piadas. E o rei depois disse para ele assim: agora você vai para casa. Você vai para casa, fica com sua esposa, aproveita. A ideia, quem visse as ações de Davi, diria assim: coisa maravilhosa, que prestígio Urias tem, que alegria, né? Os outros estão lá e ele foi até a mesa do rei. Imagino que quem não conhecia o coração, só Deus sabia o que havia no coração de Davi. Só Deus sabia a maldade. E nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. A Escritura, quando ela fala a respeito de Davi, ela diz assim: e Davi foi íntegro, seguiu ao Senhor todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias, diz a Escritura. Então foi um dia que faltou integridade para um homem íntegro. E Urias foi, tomou esse café, bebeu esse vinho, comeu, e ele disse para ele: vai para sua casa, vai, fica com sua esposa. A ideia, para quem vive de fora, era um presente, um prêmio, um descanso, mas não era. A noite passou, Urias, né? E acredito que até a ideia de embriagar Urias é para que ele ficasse bem alegre, bem animado, motivado para ir para casa. De manhã, quando Davi acorda, ele é informado que Urias ficou na porta, que não foi embora para casa. Ele ficou ali na porta, ele não foi para casa, e aí mandou chamá-lo. Pô, você não foi para casa? Puxa, um prêmio desse, quantos soldados não gostariam de ter? Ele disse não. E aí Urias revela quem ele é também. Ele diz assim: a arca do Senhor está ao relento. Os meus companheiros de batalha estão ao relento. Israel está ao relento. Meu comandante está ao relento. E eu iria dormir com minha esposa, aproveitar? Não. Pela minha vida ao rei. E ele mostra fidelidade ao rei Davi, fidelidade à nação, fidelidade ao Senhor, fidelidade aos seus companheiros, fidelidade aos seus líderes. E aí, Davi, sem saber o que fazer, Davi tem uma ideia. Davi chama ele para comer novamente e diz para ele: olha, descansa mais uma noite, fica por aqui e amanhã você volta para o campo de batalha. Urias não foi para casa de novo. O texto diz que tinha uma esteira num cantinho, ele foi lá e deitou naquela esteira no canto e ficou ali, dormiu ali. O que Davi faz? Davi escreve uma carta, e nessa carta ele coloca assim: coloca Urias onde a batalha for mais difícil. E quando o inimigo vier, se afastem, deixem ele morrer. Foi uma cilada armada por Davi. E aí eu queria falar sobre o fato de Urias levar essa carta. Como um bom soldado, ele tinha sua armadura, suas indumentárias de soldado, e ele pega essa carta e certamente ele a coloca dentro da sua armadura. Era o lugar mais seguro, no peitoral, porque nós não sabemos quantos dias foram de viagem, nós não sabemos as condições dessa viagem. E essa viagem, ela foi feita, a gente não sabe se com rapidez, se com calma, a gente não sabe como foi. Se ele, a gente não sabe nem se ele chegou, né, da janela e acenou para Batseba: meu bem, eu estou aqui, vou ficar na casa do rei. Não sabemos nem se ela soube da ida dele até lá, ou se ela e Davi haviam tramado isso, em como resolver a questão. O certo é que ele volta para o campo, ele vai fazer uma jornada de volta. E a jornada dele é levando consigo, dentro da sua armadura, dentro do que parecia forte, dentro do que ele protegia, dentro do que quem olhava de fora via um soldado. E, detalhe, Urias era um dos 37 valentes de Davi. Não era um soldado qualquer. Era um soldado de elite, era um soldado... Então, era um soldado muito respeitado. E dentro daquele soldado respeitado, com uma boa estrutura de guerra, com uma espada, com uma armadura, ele levava consigo uma sentença de morte. Urias fez uma jornada carregando uma sentença de morte. Por lealdade,
Travou, mas eu acho que já voltou. Pastor Geraldo. Gente, pastor Geraldo saiu, deve ser que ele vai entrar de novo, deu uma desconectada aqui, mas eu vou continuar aproveitando e falando com vocês enquanto ele volta. Porque eu sei que ele vai voltar em nome de Jesus e essa palavra ela está vindo direto do trono de Deus para o meu e para o seu coração. E eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para operar aqui no nosso meio. Pastor Geraldo já chamou aqui, vamos continuar. Deus é grande, o Senhor tem grandes coisas para operar. Voltou, pastor. Voltou? Voltou. Eu acho que eu falo demais, então eu vou ser mais rápido. Tá ótimo, a gente está conseguindo acompanhar o desenvolvimento. Eu estou tentando desenhar um quadro só para a gente não ficar... A gente aprendeu que o texto bíblico é OIA, né? Observa, interpreta e aplica. A gente observou, interpreta, vamos aplicar para a gente... Mas o que acontece? Urias está voltando. Então, Urias está voltando para o campo de batalha. Vamos pensar que esse campo de batalha é a nossa vida. É a nossa lida diária. Essa jornada, essa caminhada que todos nós estamos fazendo. E não há outra opção. Não há outra opção. A palavra diz que aquele que leva a semente chorando enquanto semeia, voltará trazendo com alegria a sua colheita. Então, é preciso caminhar. É preciso semear. Ainda que chorando, ainda que sofrendo, ainda que com lutas, não vamos parar. Porque o nosso Deus é poderoso. Ele vai nos sustentar. Ele não nos promete uma caminhada tranquila. Ele nos promete uma chegada segura. Nós vamos cruzar a linha de chegada. Nós somos o único povo fadado ao sucesso. Nós sabemos o final. O final já está aqui. O final já está aqui. E ele é tão poderoso que ele já escreveu o final. Não pode ser alterado. O meu final, o seu final, não pode ser alterado. Não há como alterar. E ele nos escolheu, a palavra diz que ele nos escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Então eu sempre digo que Deus não tinha nenhum motivo para nos escolher. Não foi por nada que nós fizemos. Então não há motivo que vai fazer com que ele deixe de nos amar. Porque ele não precisou de um motivo. João, quando vai falar sobre o amor de Deus, ele diz assim, ele nos amou de tal maneira. Eu fico imaginando João procurando algo para comparar. Um amor de uma mãe, de um pai, de um filho. João não achou, não encontrou um amor que comparasse, que pudesse comparar o amor de Deus. Ele disse, olha, foi de tal maneira. Foi de tal maneira, não há amor comparável. Então, nessa jornada, que nós podemos chamar de vida, né? Urias está levando o quê? Ele está levando dentro dele uma sentença de morte. Urias não abriu a carta por lealdade, por causa da sua integridade. E às vezes alguns de nós também levamos coisas conosco que nós não abrimos. Eu não sou muito curioso, mas eu imagino uma pessoa ansiosa carregando aquela carta. Imaginando talvez que fosse uma promoção, chega lá, eu vou ser promovido a capitão, vou ser promovido a general, o rei gosta de mim, o rei me chamou em casa, o rei me tratou bem, eu comi com o rei, estive na mesa do rei. Porque muitas pessoas, muitas sentenças que nós carregamos conosco, elas têm uma origem inesperada. Às vezes na nossa casa, que era um lugar, nossa família, que era um lugar para nos trazer cura, nos trouxe dor, frustração. Às vezes de alguém você esperava algo bom e veio algo que te feriu, que te machucou. A Bíblia conta a história de um homem chamado Aitofel. Aitofel, não por acaso, ele era avô de Batseba. Aitofel se levantou contra Davi. Aitofel era um sacerdote. A Escritura diz que quando Aitofel falava para Davi e Absalão, era como se fosse a voz de Deus. E ele ficou ofendido pelo fato, pelo acontecido. Ele se tornou um inimigo mortal de Davi. E ele termina a sua vida enforcado. Ele vai do altar para a forca. Ele começa no altar por causa de uma ofensa. Ele se permitiu sentir ofendido. No interior, né, na roça onde a gente mora, eu moro na roça, quando uma pessoa é picada de cobra, o pessoal fala assim, fulano foi ofendido de serpente. E aquele veneno vai inocular pela corrente sanguínea. A Bíblia diz que a raiz de amargura envenena a alma, separa da graça de Deus.
e contamina. Para alguém compartilhar uma bênção, às vezes a gente tem que, não, conta lá, irmão, vai ser bom, você vai... Não é? Agora, né? Agora para falar mal, não espera nem terminar o culto. Aí, sentado do lado do outro já fala, não gostei. O que você achou? E nós guardamos coisas, nós guardamos dores, nós guardamos pecados, nós guardamos tanta coisa. E Urias está levando com ele, dentro dessa armadura de soldado, esse homem valente, esse homem íntegro, porque pessoas íntegras também perecem se deixarem adoecer. Não é o fato de você caminhar com Deus, não é o fato de você ser um servo de Deus. Urias era um servo de Deus. Um homem que passou por um processo de conversão ao Senhor, porque ele nem israelita não era. Um homem que lutou as guerras do Senhor. E quantas guerras nós estamos lutando e, ao mesmo tempo, deteriorando por dentro. Quem vê a armadura, quem vê o soldado, quem vê a espada, quem vê a patente, não vê a alma. Porque nem sempre a patente faz com que outras coisas sejam latentes, sejam visíveis, sejam fáceis de notar. Eu não estou dizendo que a gente deve sair abrindo a nossa alma para todo mundo. Né? Como a gente brinca lá em casa, né? Pondo a alma na Playboy. Tem gente que leva a alma para o púlpito, tem gente que leva a alma para o casamento, leva a alma para o trabalho. Tem pessoas que nós convivemos que elas são bomba relógio. Sabe aquele fiozinho assim que no filme o ator, o herói nunca vai errar, né? Você nunca pode cortar o fio errado. Imagina um filme do Denzel Washington, o camarada suando, alguém com um lenço enxugando, e ele querendo cortar um fiozinho. Há pessoas que são assim. É uma ruptura qualquer, é um momento, elas explodem, mas elas sempre explodem. É igual a rachadura. Eu falo que não existe, uma igreja nunca racha. Ela manifesta as rachaduras. As rachaduras, elas vêm de dentro. Esses dias eu tive o privilégio de visitar um oleiro. Eu estive com ele durante... nós fizemos amizade com um oleiro. E ele, inclusive, estão planejando fazer uma ministração para ele fazer um vaso ao vivo, trabalhar com vaso ao vivo. E ele fez, enquanto a gente conversava por 2 horas, 1 hora e pouco, ele fez uns 4 ou 5 vasos. E era muito interessante como ele quebrava, dava errado, ele amassava o barro, fazia de novo, dava errado, ele... Porque estava conversando, eu estava atrapalhando o trabalho dele, né? Então, no momento de distração, ele amassava o barro, fazia de novo. Como ele tirava as impurezas, tirava as pedrinhas. A palavra sinceridade, ela vem da expressão sincera. Quando as pessoas iam vender um vaso numa feira, por exemplo, colocava-se cera para cobrir a rachadura do vaso. Então, a ideia, para poder descobrir se o vaso tinha ou não rachadura, você pegava o vaso e expunha ao sol. A cera derretia, as rachaduras apareciam. É por isso que nós temos que estar sempre expostos diante de Jesus, diante do nosso Deus, que é o sol da justiça, para que as rachaduras sejam expostas, para que haja cura. Urias não deve ter falado com ninguém sobre essa carta, entregou nas mãos de Joabe, mas ele levou consigo uma sentença que culminou com a sua morte. Sua família sofreu. A história de Aitofel é a história que mostra como isso afetou a família. A própria Batseba deve ter sofrido muito. Não sei se Davi contou para ela, não sei se ela era parceira de Davi nesse empreendimento, mas eu imagino ela recebendo a notícia, porque ela já tinha um pecado, agora ela talvez estava esperando ele voltar e querendo consertar as coisas. Ela não teve a oportunidade de consertar. Talvez ela ficou esperando que ele volte, porque é muito fácil a gente falar que ela, né, como pecadora e tal, mas eu fico esperando. Talvez ela deitou e disse, gente, quando meu marido voltar, eu vou pedir perdão, eu vou retomar minha vida. E deu errado. Urias não voltou para casa. Joabe teve sangue nas mãos. Então, assim, por quê? Por causa de algo que ele levou dentro dele. A nossa vantagem é que o nosso rei não é Davi. Sim. Nessa hora a gente fala muito dos abusos, né? Batseba, como uma súdita do rei, ela não tinha nem opção de se impor e falar, eu não vou. Ela não tinha essa condição.
eu quero aproveitar isso aqui para poder falar. Muitas das mulheres que sofrem abuso ou sofreram abuso carregam dores na alma que elas nem se lembram mais que foi por causa de um abuso. Por quê? Porque na cabeça dela aquilo foi cauterizado de uma forma como se ela fosse culpada. E eu falo que hoje, essa descoberta do abuso, de que a mulher ela não é um objeto, que ela é uma pessoa com corpo, com alma, e que ela carrega dores profundas, eu falo, nas estatísticas está previsto que 76% das mulheres foram abusadas. Eu falo que, na minha estatística própria, de 18 anos de consultório, atendendo, cuidando de mulheres, eu falo com o senhor, foram 98% das mulheres que sofreram abuso de forma terrível e 100% sofreram abuso de alguma forma, porque as que não foram sexual foram abuso psicológico, foi o abuso intelectual, foi o abuso, são várias formas de abuso. Sim. E hoje nós estamos com isso intrínseco dentro de nós como uma culpa latente. E cuidando dessas mulheres, tem mulheres que muitas vezes eu me expus mesmo como uma mulher, e muitas mulheres do meu lado, caminhando do meu lado, passaram 10 anos, 15 anos, 17 anos, 20 anos sem ter coragem de compartilhar comigo essa dor. E aí nessa hora eu falo, olha como que o bloqueio na mente, a dor na alma é tão forte que ela não consegue falar, ela não consegue expor a dor dela. Então, quando o Senhor, como um homem, fala isso, a gente nem sabe como Batseba estava. Realmente, a gente nem sabe. Conta-se a história do Davi, mas não fala em momento nenhum de Batseba. E é isso que eu quero trazer para os dias de hoje, porque todo homem nasceu de uma mulher. E toda mulher carrega no seu DNA uma genética daquilo que ela estava sentindo, que ela estava pensando, que ela estava naquele momento, no ato da concepção. Foi os cromossomos que foram liberados da mulher e do homem, é baseado no sentimento dela daquele momento. Então, como que esse feto foi gerado? Qual que é o sentimento? Porque o feto ele já nasce com sentimento. Porque a primeira formação é no cérebro. Então, assim, é muito bom se eu falar isso como homem, porque quando uma mulher escuta isso, ela fala, não, peraí, eu não tenho que carregar essa culpa. Peraí, eu tenho que levar essa culpa diante de alguém, eu tenho direito. E isso abre os olhos, sabe, pastor? Isso é uma das coisas que eu mais tenho falado, que às vezes a gente tem escondido isso debaixo de 7 chaves, porque é uma vergonha tão grande, é uma dor tão grande, é um sofrimento na alma tão terrível, que sangra todos os dias. E por trás de toda mulher agressiva ou de toda mulher omissa, a gente tem uma alma ferida. Então, às vezes, a gente olha para uma mulher e a gente aponta os defeitos, as dificuldades. A gente olha para um homem e aponta os defeitos, as dificuldades. Só que a gente esquece que tem uma alma ali e que lá na concepção, no útero, ela já carrega os sentimentos, porque o corpo nasce bebê, mas a alma e o espírito não. Eles são adultos desde que eles nascem. Então, a pessoa olha para a criancinha e fala, a criancinha não pode fazer isso. Deixa eu te falar, a alma dela é adulta. O espírito dela é adulto. Agora, o corpo dela é de criancinha. Mas ela já tem os sentimentos e isso fica alojado ali ao longo da vida. Então, assim, me perdoa ter interferido, mas isso é algo assim muito bonito. E é uma palavra assim que eu sempre orei e falei, Senhor, levanta os homens para defender a honra das mulheres, porque o homem é que nos dá essa capacidade de nos sentir protegida. A mulher pode ser a mais forte que ela seja, mais corajosa, ou mais... eu falo que a gente tem muita mulher macho no Brasil. Mas as mulheres aí são perto do 90. É uma segurança. O que ela está querendo é uma proteção. E ela sente isso do homem. Mas a maioria delas passaram por abusos feitos por homens, ou psicologicamente, ou fisicamente. Aquilo que o Senhor trouxe, a família que devia proteger, cuidar e amar, muitas das vezes foi lá dentro que aconteceram os piores traumas, as piores dores. E que nós precisamos falar disso.
E às vezes nós queremos falar isso para um pastor. E eu falo que tem coisas que nem o pastor devia escutar, porque é muito pesado. Tem coisa que é pesada. E ele leva para casa aquela mochila, aquele pensamento, aquela dor, porque aquilo afronta a alma dele. E aí, onde eu falo hoje, um dia meu marido estava a caminho da ministração, ele falou, Jesus mandou a gente colocar tudo na cruz. O confessar o pecado para os irmãos, quando eu confesso para uma mulher, a mulher tem um entendimento daquilo que eu estou falando. Agora o homem não consegue nem passar perto. Por quê? Porque a formação e a concepção do homem e da mulher é completamente diferente. Então, muitas das vezes, nós queremos que o homem sinta como nós, age como nós. E isso não é possível, porque Deus fez homem e fez mulher. Então, às vezes eu olho para o Senhor como um pastor homem. A minha oração é, Senhor, que o Senhor tire da mente dele, da alma dele, toda a dor que foi gerada por ter que ouvir coisas que muitas vezes te gerou dor e no secreto o Senhor teve que entregar e falar assim, Deus, eu não tenho o que fazer com isso não, e agora me cura baseado nisso, porque está doendo em mim. E quando o meu marido disse isso, eu pedi perdão para ele e falei assim, me perdoa em nome de todas as mulheres que passaram pela sua vida e posso ter te causado essa ferida. E a partir de hoje eu entendo, nós não precisamos expor as nossas dores para homens, não para homens, que eu estou falando pastor, não, nem para o marido, porque ele não tem capacidade de suportar a sua dor. Por isso que o Espírito Santo fala que eu intercedo por você com gemidos inexprimíveis. Eu falo que o Ministério Curadas para Curar nasceu por isso, porque são mulheres que entendem o que nós estamos falando. E quando o Senhor levantou esse ministério, eu via que era algo muito forte em Deus mesmo para curar a alma. Porque às vezes aquilo que eu passei é a cura da outra, mas eu não preciso expor isso publicamente. Vai ser ali, na intimidade, no íntimo, porque é a alma, a gente não expõe uma alma. E o efeito do tratamento assim é maior, né? Oi? O efeito do tratamento nesse viés, ele é mais eficaz, vamos dizer assim. E isso é a intimidade. Eu falo que a alma ela é tão linda, que Deus colocou o boneco de barro para guardar ela. Olha só, ele fez um boneco frágil para guardar uma alma, porque é a alma que vai ser levada para Deus. Mas ele colocou dentro do vasinho de barro, perecível, mas que ele se importa com a nossa alma. Então ele é o maior responsável e mais interessado em curar essas dores, trazer essa essência. Achei lindo o Senhor colocar a palavra, de onde vem a essência, né? E o Senhor, ele colocou essa essência em nós, então nós precisamos voltar para o secreto, para a essência, e buscar aquele que nos criou com um manual de instrução que é único. Ontem, quando eu falei com o Senhor da imagem, o Senhor é o único pastor geral. Tem pessoas que vão olhar para o Senhor, me perdoa, está interrompendo o Senhor, mas eu não posso calar diante daquilo. Fala. Tá bom demais. Eu quero mostrar a imagem do Senhor, vai tocar almas, que só a imagem do Senhor vai tocar, porque ela veio da eternidade. Quando o Espírito Santo soprou fôlego de vida na vida do Senhor, era com essa imagem, com esse perfil, com esse rosto, com esse olho. Era essa pessoa e era o Geraldo, esse Geraldo, que o Espírito Santo soprou o fôlego de vida e falou assim, desce lá. Porque tem algumas pessoas que só vão conectar com o pastor Geraldo. E não é porque o Geraldo escolheu, é porque o Espírito Santo de Deus, quando Deus traçou o propósito para a sua vida, quando Deus planejou a sua essência nele, dentro dele, e te soprou o fôlego de vida, era com todas essas constituições. E ele te quer por inteiro, pastor Geraldo, ele não te quer só no espírito. Ele quer tratar a sua alma, ele quer tratar o seu corpo físico, ele quer restaurar tudo aquilo que um dia foi perdido quando nós perdemos a essência, mas hoje a sua conexão com Deus foi através de Jesus. E quando Deus olha para o Senhor lá do alto, ele não vê o Geraldo, ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. O Senhor já carrega toda a autoridade que Deus tem
para poder fazer sobre o Senhor, para operar milagres e maravilhas. E tem áreas na sua alma que o Senhor vai tratar. E que através do testemunho do Senhor, baseado na palavra, o Senhor nunca vai precisar expor essa dor. Mas na palavra, Deus vai curar pessoas de cima do altar, baseado nisso que Ele está derramando sobre a sua vida hoje. O Senhor está derramando uma cura sobre a sua alma de maneira tão profunda que eu posso ver o bálsamo de Deus entrando em cada uma das rachaduras, de cada dor que você levou diante do altar. Que você falou assim, Senhor, eu nem sei como eu vou fazer isso. Ei, alaba cheia, aralabai, assuda e canta, alaba. Pai, o Senhor é Deus dessa casa, o Senhor é Deus dessa família. O Senhor não escolheu colocar o pastor Geraldo aqui só para trazer uma palavra para nós, não. Assim como o Senhor me mostra, nesse momento cumpre, ó Deus, aquilo que o Senhor está derramando sobre a vida dele, sobre a aliança do casamento dele, sobre a vida dos filhos. Pai, a restauração seja completa. Que a essência dessa família que foi, ó Deus, criada e desenvolvida, ó Deus, com um propósito exclusivo nessa terra. Nesse momento, ó Deus, seja ativada, seja resgatada na essência, lá no princípio, Pai. Todas as promessas que o Senhor traga à mente do pastor Geraldo, da Kelly, todas as promessas que o Senhor já fez para esse casal. E que não é promessas pequenas, não. É baseado no chamado, na essência, baseado no propósito de Deus com eles. Que o Senhor continue honrando esse casal e que a família deles possam ser vistas nesse momento, a partir de agora, nessa terra, de uma maneira diferente, onde eles colocarem a planta dos pés, que essa autoridade que o Senhor está colocando sobre a vida desse homem nessa hora, de cura da alma, das raízes, do peso de acusação, seja removido. Ele tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem para ele alcançar ainda. Pastor Geraldo, o Senhor manda te dizer que o Senhor tem vida e abundância para o Senhor aqui na terra. É aqui na terra. Não é só na eternidade, que a eternidade, ela é uma vida em abundância. Mas que hoje, na terra, o Senhor quer te dar vida em abundância em todas as áreas da sua vida. Pode continuar, pastor Geraldo. Aleluia. Bom demais. É só para falar que esse final de semana passado, eu ministrei num retiro de homens, eu ministrei cura interior para homens. Glória a Deus. É desafiador, porque o homem não abre, o homem não gosta de se expor, né? Mas eu posso contar um segredo para o senhor? Pode. Homem não precisa se expor. Problema de homem, ele resolve com Deus. Sabe o que o homem precisa fazer? Amar a esposa e orar para que ela seja curada. Porque quando Deus cura uma mulher, ele restaura toda a casa. E aí o homem tem liberdade para ser quem ele é em Deus. Porque todo homem em Deus é um meninão de Deus. E foi assim que Deus me tratou para poder cuidar do meu marido. Um meninão de Deus. E ele falava exatamente assim comigo nas madrugadas. Olhe para o seu marido como um meninão de Deus. Porque é assim que Deus olha ele. E por isso que as conexões de Deus com o homem são diferentes das conexões de Deus com a mulher. E a mulher não tem o direito de exigir do homem aquilo que Deus não exige. Porque Deus olha para vocês. Vocês são cuidadores, vocês não expõem um homem. E isso foi Deus que colocou dentro de vocês. Agora, aqueles que foram chamados para expor, é problema do chamado profético dele. Eu tenho dó dele. Mas todo homem, ele foi feito para carregar a paternidade de Deus. E a paternidade olha para qualquer filho e ama, independente dos defeitos, independente dos pecados, independente das dificuldades e das limitações. Pode terminar, pastor Geraldo, me perdoa. Não, maravilha, nós estamos sendo ministrados, o Espírito Santo está falando. Né? Amém. O Espírito Santo está falando. E para encerrar, é só dizer isso, que Batseba, além de não ter tido a oportunidade de lidar com essa situação, ela vai perder esse filho. Perdeu o marido. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu a família. É muito complicado, porque Urias vai morrer por algo que ele carrega, por algo que ele leva dentro dele. Então eu penso que nós temos que tomar muito cuidado
fazer uma anamnese, fazer dar uma olhada na nossa vida, na nossa alma, em como nós estamos. Eu penso que nós não devemos ter medo de diante de Deus, dizer quem somos, para a partir daí a gente construir algo, porque se nós somos, pela sociologia, resultado das nossas experiências, nós precisamos, na verdade, ser o resultado do nosso encontro pessoal com Deus. A nova vida que nos é proposta é justamente por quê? Porque nós precisamos ser trabalhados, curados. Restaurar é diferente de reformar. Restaurar é voltar ao sentido original para o qual fora criado. Né? Tanto que a gente restaura obras de arte. A irmã falou sobre preciosidades, né? A gente restaura obra de arte, a gente restaura... carro velho a gente conserta, carro antigo a gente restaura. Então, você restaura aquilo que tem um valor, seja um valor histórico, seja um valor emocional, seja um valor né, como bem. Então, assim, nós precisamos muito pensar em o que nós estamos levando conosco enquanto nós vamos para essas... Tem muita gente indo para as batalhas da vida, carregando dentro de si coisas, sentimentos, mágoas, que são sentenças. A irmã falou, nós lidamos com uma situação de uma menina de cerca de 7, 8 anos, se não me engano, na época, ou até menos, que ela foi abusada. E ela escreveu uma carta para a mãe, e nessa carta, ela pedia perdão à mãe e dizia assim, eu sei que você vai me culpar, eu sei que você vai me bater, porque eu sou culpada. E aí ela contou a história. Então, assim, é muito complicado, porque a culpa, eu fico imaginando, quando eu falo de Batseba, porque eu fico imaginando assim, como ela se sentiu, o tipo de pressão que ela sofreu, o tipo de situação, porque ela não vai ser citada, ela não vai sequer ser confrontada pelo profeta. O profeta foi atrás de Davi, não foi atrás dela. Nós não sabemos como ela ficou lá na casa dela. Nós não sabemos que tipo de tratamento ela teve daí para frente de Davi. Se realmente ela foi tratada como esposa ou foi só mais uma. Nós não sabemos que tipo de... Como encerra, como vai isso para frente, seguindo na vida dela. Davi tentou compensá-la, mas não é assim que funciona a vida. E ela perdeu tudo. Perdeu tudo. E seu marido morre. E Urias morreu sem saber que a morte havia sido planejada. Sem saber que... Né, eu falo que o crime de Davi hoje dava 30 anos assim, leve. Leve, dava 30 anos leve. E qual é o problema disso? O problema é que a gente está carregando coisas dentro de nós, que estão nos matando, que não estão gerando vida. E é claro que assim, adoecidos, tentando esconder quem somos, sem nos permitirmos ser trabalhados e mudados por Deus, nós não vamos conseguir tocar essa geração com um toque de cura. E aí, os relacionamentos vão dar errado. Muita coisa não vai funcionar, muita coisa vai ficar travada, presa, como Lázaro, né? Você até sai do túmulo, até ouve a voz de Jesus, mas caminhar é outra questão. Conseguir caminhar é outra maneira. Eu lembro que quando os irmãos de José chegaram no Egito, ele falou com eles assim, olha, vocês me tentaram fazer o mal, mas Deus me livrou, Deus me enviou antes de vós e tal. Mas, enfim, claro que José foi curado, José era uma bênção, mas ele fez questão de lembrar o fato de 20 anos atrás, o nome dos filhos dele. Deus me fez esquecer da minha casa da servidão, Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Como esquecer se você coloca o nome no filho e toda vez que você citar o nome você vai lembrar? Então, assim, coisas que nos marcam. Então, o meu conselho, principalmente para as irmãs, é cuidado com o que você carrega. Se você está nesse ministério, se você está sendo acompanhada, mentoreada, desfrute disso. Amém. O seu rei não é Davi, o seu rei é Jesus. O seu rei não vai te dar nunca uma sentença de morte. A palavra que ele tem para você é uma palavra de vida, de restauração. Levante a cabeça. Faça como Pedro. Pedro recebe um decreto de Jesus assim, olha, hoje você vai para onde você quer, um dia vão cingir você, vão te levar. E ele falava do modo como Pedro havia de morrer. E Pedro, ao invés de entrar num quarto, ficar depressivo,
e ficar, porque Jesus podia ter liberado uma bênção sobre mim, ele me falou que eu vou sofrer, que eu vou passar por dor, que eu vou morrer na cruz, enfim, Pedro se agiganta, se torna uma coluna da igreja. As dores estão aí. Vamos lidar com elas em Deus. Você passou o que você passou. Isso te cura. A palavra diz que Ele nos curará, nos revigorará e viveremos diante dele. Eu creio. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo prazer, obrigado pelo privilégio, pela honra. E vamos marcar, Denise. Kelly me prometeu de marcar para trazê-la para ministrar em Bocaiúva e nós vamos... Né? A Kelly vai secretariar isso aí para nós. Amém. Pastor Geraldo, nós temos a Inara é psicóloga do nosso ministério. Sim. E a Inara, Deus tem usado ela tremendamente. Nova na fé, o Senhor trouxe, arrancou, limpou, fez confissão. O Senhor tem feito uma restauração por inteiro, num espaço de tempo tão curto. Mas eu falo que a Inara nasceu com o ouvido de Deus na terra. E aí, quando eu falo da gente procurar um profissional ou de uma pessoa que Deus, o Espírito Santo, nos direcionar, porque muitas vezes nós expomos as nossas feridas para quem não tem o bálsamo. E quando a pessoa não tem o bálsamo para aquela ferida, ela não foi enviada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, ela não vai te gerar cura. Ela vai carregar a sua dor e muitas vezes a sua dor pode matar essa pessoa. Eu sempre falo isso, que infecção aberta do outro é do outro. Se encostar na gente, pode matar, porque a sua ferida é sua. As bactérias dela, o Senhor colocou elas aí, elas são individuais. Agora, a sua bactéria na minha vida, ela pode me matar. Então, muitas das vezes eu falo, a importância do profissional, do psicólogo, para escutar, porque ele foi um profissional que Deus deixou na terra com conhecimento. Não é porque ele é melhor, não. É porque Deus falou assim, eu vou colocar uns ouvidos meus na terra. E eu falo que o fato de conversar com a Inara, eu tenho essa experiência comigo só de conversar. A sensação é que eu vou recebendo as respostas. Eu estou falando com ela, ela não abriu a boca, ela me faz 2 perguntas e a resposta vem. Então, assim, eu quero falar com as pessoas, sabe, que estão aqui, que conhecem profissionais, que têm profissionais. A gente quer os profissionais da área conosco, por quê? Porque a igreja do Senhor muitas vezes combateu a ciência, mas a ciência é bíblica, ela já estava na Bíblia antes de tudo. Tudo que tem na Bíblia, os cientistas descobriram depois, mas já estava escrito. Então, a Bíblia não é contra a ciência, não. A Bíblia ela já falou da ciência. E quando o Senhor traz a questão do vaso, do que a gente carrega, o Senhor já dizia isso. Então, Ele quer nos curar no corpo, na alma, e o Espírito nosso, ele é de Deus. Então, quando nós carregamos esse Espírito, Ele já colocou dentro de nós. As minhas respostas estão dentro de mim, as respostas do pastor Geraldo estão dentro dele. E o Senhor quer carregar, quer nos fazer encontrar com a pessoa do propósito, para que nós possamos falar. Então, você tem que estar em conexão com Deus, buscar a Deus, porque Ele vai colocar as pessoas corretas na sua vida. Ele não vai colocar pessoas para lamber sua ferida. Ele vai colocar pessoas que vai ter o bálsamo da cura. Então, quando eu falo disso, a gente precisa entender isso, que tem pessoas que foram chamadas na Terra com um propósito específico. E é Deus que nos apresenta essas pessoas. Eu falo muito aqui com as meninas, que às vezes elas ficam querendo estar perto de mim, mas eu falo assim, só traz quando Deus quiser. Por quê? Porque eu sou cirúrgica. O que é uma pessoa cirúrgica? É aquela que entra só na hora da operação geral e ela não vai ficar ali nem para ver a recuperação. Deus usa ela e leva ela, porque entra, corta e sai. Porque é assim que Deus faz, o reino dele é isso. É um planta, outro rega, outro aduba, mas quem dá o crescimento é Deus. Muitas das vezes nós, como mulheres, achamos que é o pastor Geraldo, que é a Denise, que é a fulana. Não, às vezes Deus está querendo te tratar com um profissional da saúde, é com um psicólogo. Para cada porta uma chave, né? Para cada porta uma chave. Isso, para cada porta uma chave. Então, olha só, é isso que é a coisa linda de Deus. A essência de Deus é quando Ele nos une por inteiro e nos usa, sabe?
um para completar aquilo que está faltando no outro. Por isso que a E Bíblia é fala que nós essencial, viu, somos. Denise? É essencial ter alguém que tenha ferramentas, tenha treinamento, tenha capacitação e tenha graça de Deus. E é um privilégio, um prazer quando a igreja, quando você encontra alguém em Deus com as ferramentas para servir a igreja, para ministrar as pessoas, porque acontece muito, quando os mazelados se atraem, é muito comum uma Sim, pessoa que tem feridas, ela ficar buscando avalista, ela ficar buscando gente que concorde, ela ficar buscando gente que não, você é coitado, você precisa mesmo. Olha, você faz o papel da vítima, aí você quer sempre encontrar um técnico de enfermagem. Ele não vai poder te medicar, ele não vai poder te receitar remédio, muitas vezes ele não vai te apontar o caminho da cura, mas ele vai te dar um paliativo, vai durar 2, 3 minutos, e a gente vai escondendo a alma e buscando autoafirmação, buscando um caminho que vai só adiar e vai acumular. E é muito importante quando nós encontramos assim, e é uma raridade, viu? É uma raridade. E quando você encontra alguém que tem um chamado em Deus, e que tem as ferramentas para trabalhar seu coração, trabalhar sua alma, seu instrumento de Deus, todo mundo precisa de alguém assim. amém. Então, assim, Escuta. eu quero fazer o apelo para os profissionais que estão aqui nessa live, para você que conhece profissionais. Nós não temos problema com a ciência, porque nós entendemos que foi Deus, são ferramentas de Deus na terra. O diabo não tem poder para criar nada. Tudo que foi criado foi em Deus. Então, nada é do diabo, tudo é de Deus. E eu falo que esse ministério ele nasceu com esse propósito, pastor Geraldo, de tirar muito peso, que eu falo que hoje o peso está todo sobre a igreja, quando nós mulheres fomos chamadas para gerar vida, para curar. Em Provérbios 31, a mulher administra, compra, vende, negocia, ela é ajudadora idônea. E o marido, ele é aquele que recebe honra na porta da cidade. E é isso que Deus determinou, e eu não posso ir contra isso, porque é isso que está na palavra. E muitas das vezes as feridas emocionais fazem com que as mulheres querem culpar o outro, que é o pecado original. A culpa é do Adão, a culpa é da serpente. Não! Peraí, porque o pecado rompe relações, né? Então ele rompe relações com o próximo e ele rompe relações com o divino. Foi a Sim. mulher que o Senhor, então o pecado ele rompe relações. O pecado é assim. O pecado é Então, assim, terrível. pastor Geraldo, eu quero te convidar a orar por nós, abençoar essas mulheres que estão aqui. Essa live vai ficar salva, nós vamos compartilhar nos grupos. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que vão compartilhar essa palavra com outras mulheres. Eu estou muito feliz, meu esposo também tocou num congresso segunda-feira de homens, me mostrou o vídeo. Eu falei, Deus, o Senhor está ouvindo minhas orações. Como eu orei para o Senhor levantar homens. E agora o Senhor falando aqui que ministrou cura de homens. Deixa eu falar, cura de homens chega lá. Pois é, o meu não podia filmar porque era cura. Era cura, mas a gente não firma cura mesmo, não, é cirúrgico. Então, assim, que o Senhor continue te fortalecendo e te levando a muitos outros homens. Eu sei que Deus tem coisas tremendas para realizar na sua vida, através da sua vida, pastor Geraldo. E a base do nosso ministério é resgatar a paternidade sobre a nação brasileira. E eu me sinto muito grata a Deus por coisa linda. Eu também eu não tive pai, eu não fiquei órfã, mas eu não tive pai. Eu sou filha de... minha mãe nunca se casou, então eu sou fruto de um adultério. Então eu sou o filho da Batseba que foi morto. E eu escolhi morrer para que o nome de Deus fosse glorificado. E entreguei as minhas dores e os meus traumas na cruz. E o Senhor tem operado grandemente. Eu acredito que é na base da renúncia. Quando eu entrego as minhas dores e me restauro com o Senhor na cruz, ali o Senhor vem derramando sobre as nossas vidas. E o convite do Curadas para Curar é esse. É que mulheres sejam restauradas na paternidade, porque o marido não é pai, o marido tem que ser marido, e o homem não pode ser manso, o homem tem que ser bem
bem, porque a gente é muito traiçoeira e a gente carrega muitas conexões que, se não forem administradas por Deus, o diabo sabe usar muito bem. É só Com ele soprar, certeza. porque a gente só precisa ouvir. Então, se a gente ouve um ruído, o diabo sabe muito bem como interfere nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. É porque Então, eu a queria dor engana a alma, né? A dor engana exato. a alma. E aí eu quero que o Senhor nos abençoe e assim, eu sou grata a Deus e vai ficar marcado na história do Ministério Curados para Curar, a primeira ministração do nosso ministério, É foi o uma pastor honra, Geraldo. é uma honra dar um abraço ao seu marido por nós. Nós vamos nos encontrar, vamos Vamos sim. acompanhar e vamos convidá-los para vir ministrar e estar conosco, né? Amém. E abençoar a nossa vida, abençoar a Amém. nossa vida. Viu? Eis-me aqui, Pode orar, pastor. né? Pode, fica à vontade. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida da Denise, por esse ministério, pelas mulheres que acompanham e caminham com esse ministério. Deus, Sim, que Senhor. desafio. Tocar a alma de alguém é Sim, desafiador, Senhor. porque o Senhor Sim. sabe como é complexo, como é difícil, histórias, experiências pessoais, quantas coisas guardadas. Eu oro, Deus, e peço, Senhor, que cada dia mais o Senhor capacite a Denise, capacite todos aqueles que com ela caminham, Senhor, a viverem um tempo novo. Deus querido, a serem instrumentos do Senhor, para nos chamado para curar Amém. alguém. Que desafio, Senhor. Enquanto muitos estão vivendo a própria vida, carregando suas próprias dores, não se importando com o outro, o Senhor levanta pessoas que se importam, pessoas que têm compaixão, pessoas que aplicam o seu coração a cuidarem, a amarem, a investirem seu tempo, seus recursos, sua capacidade, a renunciarem a si mesmo, muitas vezes, para Sim. cuidar e servirem ao outro. Pai, eu oro por cada mulher que aqui está, que o Senhor libere graça, que o Senhor libere discernimento para os momentos, que o Senhor traga, Deus querido, direcionamento. E mais ainda, Deus querido, que o Senhor traga cura, que esse ministério seja profilático, que ele alcance, que ele chegue primeiro. Deus querido, que haja palavra liberada da parte do Senhor. E que, Deus querido, as mulheres aqui presentes sejam capacitadas, Deus, no Senhor, a receberem, a desfrutarem daquilo que o Senhor tem ministrado. Obrigado por esse privilégio. Obrigado por essa honra, Senhor. Somos muito gratos, em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe. Obrigado pelo privilégio, pela honra. Um abraço Amém. a todas as irmãs, especialmente na Rosana, que Amém. proporcionou esse convite. Deus Amém. abençoe. Precisando, conte conosco. Amém, pastor. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a vida de vocês poderosamente. Que esse dia de vocês seja um dia diferenciado, marcado pelo Espírito Santo de Deus. Que hoje o Amém. Senhor possa colocar pessoas na sua vida e marcar a sua vida com as pessoas do propósito. Porque o que Deus tem para a sua vida é uma vida de paz e não de mal. E a vontade de Deus para a sua vida é boa, agradável e perfeita. E que nós precisamos Aleluia. desfrutar disso nessa terra. Deus tem isso para nós nessa Amém. terra. Sabe que a boa, agradável e perfeito. O perfeito no original é fadada ao êxito. Nós já somos vencedores. Não tem Eu outra mais Deus saída. na terra não tem para ninguém, não. Eu mais Deus nessa terra não tem para ninguém. O Senhor mais Deus não tem para ninguém. O que Ele Maioria, chamou para fazer, você vai completar. eu falo que você e Jesus, maioria absoluta. É verdade. Amém. Gente, Deus um abraço, abençoe. um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Estaremos juntos. Deus abençoe.